Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, vídeo para falar de vitória, graças a Deus, vitória imponente, importantíssima, gigantesca, mas estamos aí, hein? Já agradeço a vocês que estão conosco em mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, galera, tem muita gente que vem aqui e não se inscreve, vai acompanhando o canal e tal, mas não é inscrito, e se inscreveu, ativa o sininho de notificação para você poder ter acesso aos nossos conteúdos assim que eu subir aqui. Beleza? Deixa o like, é importante demais, faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas na hora de deixar o like, beleza? E quem quiser grupo de Cartola, tamo aí bem de novo, tá, gente? Muito bem no segundo turno aí já, primeiro turno, liderando praticamente todas as ligas. Quem quiser grupo de Cartola, link no comentário fixado, vem fazer parte. Tô deixando o link aí para vocês, comentário fixado. E seja membro do canal, que vocês têm acesso a vários benefícios, dentre eles um grupo de WhatsApp exclusivo com notícia, resenha, informação em primeira mão, bastidor de apuração, participações em live, desconto com patrocinador, sorteio de ingresso. Não dá bobeira, seja membro. E vambora! Vocês estão vendo aqui, ó. Cenário, fundo do cenário hoje não está verde por motivos, né? Enfim. Cenário aqui hoje tá vermelho, tô com vermelho aqui atrás, lá ele. Mas vambora aqui, vamos falar sobre o jogo, galera. Primeira coisa, vocês sabem muito bem como eu gosto de começar aqui os nossos bastidores de vestiário. Trouxemos em primeira mão a escalação do Palmeiras ontem, durante a transmissão do Hoje Tem Galo. Palmeiras foi com Paulinho de titular, né? Tinha essa situação aí, essa dúvida e tal, nós falamos mais cedo. Palmeiras foi com Carlos Miguel. Gente, é muito importante, esta primeira parte do vídeo é muito importante para a gente dar sequência aqui no nosso comentário, porque é importante sabermos a escalação e a forma que o time jogou, entendeu? Vamos lá, o Palmeiras e o Galo foram praticamente no mesmo esquema tático, espelhamento tático, plano de jogo, espelhamento tático, tá? Praticamente igual. O Carlos Miguel e 3 zagueiros. Emiliano, que é volante, desceu, afundou para fazer linha de 3. Gomes e Murilo. Murilo na direita, Emiliano na esquerda, Gustavo Gomes centralizado. Tivemos aí Marlon Freitas e Andrés Pereira como dupla de volantes. Uma baita dupla de volante, a dupla de volante do Palmeiras, Marlon Freitas e Andrés Pereira. Na ala pela direita, Giai, na ala pela esquerda, Piquerez, 2 meio-campistas formando a base do triângulo, Maurício e Arias. Maurício na direita, Arias na esquerda. E lá na frente, o nosso querido Paulinho, e não veio a lei do ex, tá, gente? E aí, o Galo, como que foi o Galo na partida? Podemos dizer que, ó, deixa eu pegar a escalação do Galo. Tá aqui, ó. Escalação do Clube Atlético Mineiro. Everson, Natanael, tá? E aí tinha aquela dúvida, Natanael vai jogar de zagueiro, Natanael vai jogar de ala, Natanael de zagueiro, Lianco pela esquerda, Juan Tressoldo centralizado, ou seja, mesma coisa do Palmeiras, 3 zagueiros lá, 3 zagueiros aqui. Na ala pela direita, Preciado, e é o que eu falo, gente, tem que jogar, tem que pôr pra jogar, pelo amor de Deus. Os caras tiveram 12 dias de férias, não foram sequer relacionados contra o Bahia. Os outros times do futebol brasileiro com jogadores todos convocados, todos jogaram, ficaram à disposição, foram titulares. Teve jogador que fez gol, Maurício contra o Coritiba fez 2 gols, enfim. E aqui, a gente com 12 dias de férias, os caras sequer relacionados contra o Bahia. O Canóbia do Fluminense, gente, um jogo do Fluminense antes do Galo e Bahia, foi para a Copa, esteve à disposição, jogou 40 minutos. Então eu falei aqui no sábado, na nossa live aqui, né, no dia de sábado, eu falei, gente, se chegar amanhã, Preciado e Alaminda, nenhum dos dois estiverem à disposição, pelo amor de Deus, pode sumir com isso aí, falei mesmo, se não estiverem à disposição. Ficaram à disposição e o Preciado foi pro jogo titular e o Alaminda entrou no segundo tempo, nos ajudou também. Então, galera, muito importante esses caras jogarem, porque o salário não é barato, não custaram barato. E o que virou isso aqui? Virou spa? Não pode. Então, corretíssima a postura e tem que mostrar muito mais ainda que tá devendo os dois. E que continuem assim, porque não foram baratos e até o momento
não conseguiram obter sequência para atletas que tiveram um alto custo e que precisam a qualquer momento, né, ou já precisavam de terem mostrado alguma coisa para a gente, Preciado de ala direita, Tomás Pérez e Maicon, a mesma dupla de volante contra o Bahia, Vitor Hugo e Bernard fazendo a nossa base de triângulo ali na frente, Vitor Hugo na direita, Bernard na esquerda, Cassierra na frente e na ala esquerda, Renan Lodge. Então, gente, nós tivemos duas equipes atuando da mesma maneira, 2 alas, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meio-campistas centralizados ali na base do triângulo, um de um lado, o outro do outro, e o centroavante, no caso deles o Paulinho, no nosso caso o Cassier, e tivemos os embates, né, nas laterais, Renan Lodge com Giai confrontando, e do outro lado, Piquerez com Preciado também confrontando. Então, um espelhamento tático, e aí foi aquela, começa o jogo, e aí, se você, atleticano, sentou ontem, né, no seu sofá, na sua cadeira, para assistir o jogo, ou no barzinho, onde quer que você esteja, se você parou para assistir o jogo do Galo ontem e em algum momento achou que o jogo não seria da forma como foi, infelizmente eu tenho que te dizer que a sua análise pré-jogo foi incorreta, porque é exatamente aquele jogo ali que a gente imaginava, né? O Palmeiras com a posse, com o controle, com o domínio do jogo, e o Galo resguardado, fechadinho, na defesa, buscando contra-ataque. É exatamente esse jeito que eu imaginei. Linhas compactadas, o Galo marcando aí uma faixa de campo aí de 20 metros, o Galo com seus jogadores compactados numa faixa de campo de 20 metros. Palmeiras, aquele time para-brisa, né? Toca para um lado, toca para o outro, tenta pelo meio, vai no lado esquerdo, vai no lado direito. E o Galo lá, defendendo, compactado, linhas próximas, compactas, justas. E aí, eu falei no nosso pré-jogo, que eu acompanho, né, gente? Por conta do Cartola também, a gente tem que sair acompanhando aí time de tudo quanto é lado. Então a gente tem que acompanhar futebol e eu sei exatamente que o Palmeiras, quando pega time fechado, com linha compactada, com marcação por encaixe ali, o Palmeiras tem muita dificuldade de furar bloqueio. A torcida do Palmeiras pega muito no pé do Abel pelo fato dele ter sérias dificuldades contra equipes que vêm jogar retrancado contra o Palmeiras. E foi exatamente essa dificuldade que o Galo impôs ao Palmeiras. Não foi movimentos intuitivos, foi tudo coordenado, tudo pensado, o Galo treinou para jogar daquela maneira. Pois bem, e aí, aos 4 minutos, quem começa a dar o ar da graça? Natanael. Paulinho recebe uma bola na entrada da área pelo lado esquerdo, consegue penetrar na área, fura o bloqueio do Galo. Na hora de finalizar, quem que tá lá? Natanael faz um carrinho sensacional, tira a bola, uma linda interceptação. E aí o Natanael começa a dar o seu ar da graça ali, começa a aparecer e começa a mostrar pra gente que seria uma noite do Natanael, tá, gente? 7 minutos, a primeira esticada do Galo com quem? Vitor Hugo, e ele perde. Perda de posse de bola do Vitor Hugo, buscando um contra-ataque, a primeira esticada do jogo. Palmeiras, nos primeiros 10 minutos ali, com um controle absoluto da posse de bola, chegou a ter quase 70% de posse de bola. Basicamente o que nós fizemos contra o Bahia também no último jogo, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Galo teve um controle absoluto, teve a posse de bola, mas também não estava naquela de conseguir, né, criar chances claras, né, mas enfim, o que evidencia que até aquele momento é aquilo mesmo, vamos jogar fechado, entendemos a limitação neste momento, a nossa fase é inferior ao adversário, temos que reconhecer isso, respeitar, mas respeitar de forma inteligente. Eu não vou chegar lá no estádio do Palmeiras e não vou jogar aberto, não vou fazer jogo de trocação, não tem como. É o mesmo esquema tático, mas as peças individualmente do Palmeiras são superiores às nossas peças individualmente. Então, gente, num geral, sobressai a qualidade técnica individual de cada atleta. Então tem que fazer o jogo certo, tem que fazer o jogo inteligente, tem que amarrar jogo mesmo, né? E tem que impor o máximo de dificuldade possível ao adversário. Então, aos 14 minutos, o Bernard erra um passe no ataque. E aí é aquela, quando você se porta a jogar fechado e você ataca, você vai no contra-ataque, leva uns 3, 4 com você e erra um passe, aí tem a quebra de marcação. O gol do Bahia foi assim. O gol do Bahia foi assim na arena. Juan Tressolde erra o passe, o time posicionado para atacar,
ninguém esperava aquele erro de passe na intermediária, no meio de campo. O que acontece? O Bahia pega a nossa defesa desguarnecida e toda quebrada, e aí encontra o desencaixes, o Lianco não sabia quem marcar, o Ademir fica com tempo de dominar, levantar a cabeça, escolher a forma de bater e gol do Bahia. Ontem foi a mesma coisa, o Bernard erra um passe, nosso time estava posicionado para ataque, Palmeiras retoma a bola, um contra-ataque em jogo de transição vem, aí não lembro quem que fez o drible, se foi o Arias, não vou me lembrar, mas passou como quis o Tomás Pérez, e aí acontece o pênalti, marcado no campo, mas corrigido pelo VAR. Um absurdo, né? O árbitro marcar um pênalti daquele, ainda bem que existiu o VAR ontem, o juiz foi com a vontade de marcar aquele pênalti, né? Nem titubeou, na hora que ele já ele marca para a marca da Cal, né? E aí o VAR salva a gente aí, já fica o alerta, o Bernard não pode errar esse tipo de passe quando o time se porta, joga em contra-ataque, e no contra-ataque você erra um passe bizarro cruzando o campo, né? E chamou atenção para mim também a forma que o Tomás Pérez foi driblado do banco, no lance. Não pode sofrer um drible daquele, não pode chegar de primeira, pelo amor de Deus. Então fica esse alento aí, salvos pelo VAR, tá, gente? Um gol do Palmeiras no início do jogo ali mudaria todo o panorama da partida. Nós iríamos ter que sair, iria dar espaço, e a tendência, infelizmente, era tomar mais. Que bom que o Palmeiras não saiu à frente do placar no início do jogo, tá? E aí eu já quero destacar que nesse jogo de para-brisa do Palmeiras para um lado, para o outro, para o meio, esquerda, direita, quem estava se destacando e não tinha perdido nenhum duelo até os 20, 25 minutos era o Natanael. O Natanael, gente, aproveitamento 100%. Tudo que chegava no Natanael, ele acertava. Ele não errou absolutamente nada, tá? Mas em contrapartida, até aquele momento, eu não estava gostando do Vitor Hugo. Vitor Hugo errando tudo, perdendo perda de posse, errando passe, errando domínio. O Vitor Hugo, meio campista, muito mal até aquele momento. Achei que o Galo, até os 30 minutos, defendendo bem, mas aí é aquela. Quando você se porta, você se presta a se defender, você precisa de ter, no mínimo, escapadas. No mínimo, jogadas de contra-ataque. Você não pode simplesmente se fechar lá atrás, chamar o adversário e ficar olhando pro relógio e torcer para dar os 90 minutos e o juiz apitar a partida. Você tem que ter válvulas de escape, você tem que ter saída, até para também causar ao adversário atenção. Porque se você só fica lá com a bunda na parede, o time vai te acuar ao máximo e uma hora, amigo, uma hora vai furar. Uma hora vai furar o sistema defensivo, não tem como. Olha a qualidade do Palmeiras, dos atletas do Palmeiras. Então, para mim, faltou, até os 35 do primeiro tempo, jogadas de válvulas de escape. Mas aí você olhava para o time, quem que você tinha de velocidade? Você não tinha um Coelho, você não tinha um Alaminda, né? Então você não tinha pontas de velocidade que poderia puxar, arrancar, fazer o contra-ataque, né? Você tinha o Preciado na ala direita, mas também que não podia subir demais porque ele tinha que ficar de olho no Arias, né? E aí tivemos essa dificuldade até os 30 minutos, onde o time não conseguia contra-atacar. Então defendemos bem, mas faltou as jogadas de contra-ataque. Eis que aos 37 minutos o Bernard dá um lindo passe para o Cassierra e o Cassierra perde um gol, na minha opinião, perde um gol, tá? Um gol feito, um gol que um centroavante que custa 7 milhões de euros mais metas não pode perder. Não pode perder um centroavante que custa 7 milhões de euros mais metas, não pode perder. Contra o Bahia perdeu um caminhão. Ontem, a chance que chegou num jogo difícil daquele que você se presta ali a defender, você não pode perder um gol daquele. Você tem que ser cirúrgico. É uma bola que você tem num jogo que você vai defender 80% do tempo, essa uma bola você tem que fazer. E foi cara a cara com o goleiro. Cassierra perde. É um gol que um centroavante não pode perder. Gente, não tem como passar pano para isso aqui não. Perdeu gol demais contra o Bahia e perdeu um gol ontem que não podia ter perdido, né? E aí é aquela que eu falei com vocês, o Palmeiras com séria dificuldade de furar a defesa do Galo. O Everson, para vocês terem ideia, não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo.
Não tivemos nenhuma defesa difícil do Everson no primeiro tempo. O Galo defendeu bem de forma compacta, aonde o Palmeiras só chegava em finalizações de fora da área. Por quê? Porque a área estava muito bem protegida. Muito bem protegida. O Lianco na esquerda com o Renan Lodge. Vocês viram ontem a postura do Renan Lodge? Ontem o Renan Lodge não foi o que o Renan Lodge foi contra o Bahia. Por quê? Mudança de estilo de jogo. Você joga na mesma faixa do campo, mas tem um comportamento diferente. Contra o Bahia, o Renan Lodge era praticamente um ponta esquerda. Ontem, o Renan Lodge fechava na linha de 5. O Renan Lodge vinha fazer a lateral esquerda com 3 zagueiros e o Preciado lá do lado direito. O Galo fechando em linha de 5. Entendeu? Com os 2 volantes e os 2 meio-campistas voltavam, Bernard e Vitor Hugo. Então, o Galo meio que fechava num 5-4-1. Entendeu? Então, o Galo defendeu muito bem, bem compacto. O problema foi que nós não tivemos contra-ataque encaixado. Os que nós tivemos, o Vitor Hugo matou todos, né? E a melhor chance do jogo até então, do Cassierra, o Cassierra perde aonde não poderia ter perdido, ou seja, o Palmeiras teve o controle do jogo, tomou as ações, teve o domínio ali de posse de bola, foi a equipe que propôs o jogo, mas a melhor chance no primeiro tempo, ninguém discute, foi nossa. O Everson não fez nenhuma defesa difícil. E aí, gente, tem que ser cirúrgico. O Galo, ele tem uma média no campeonato, até o jogo de ontem, ele precisa de 13 finalizações para marcar um gol. Isso é muito grande, gente. Isso é um número que tem que mostrar pra gente atenção. Esse ataque nosso precisa melhorar. Um time precisar de 13 finalizações em média para fazer um gol, precisa melhorar. Então, fica de atenção. Vocês estão vendo, eu estou elogiando aqui a parte defensiva e tal, mas eu estou fazendo algumas ponderações. É o que a gente fala. Não é porque perdeu, que é o pior time do mundo, já é candidato seríssimo a rebaixamento, mas também não é porque ganhou que a gente tem que ficar aqui saltando confete achando que foi tudo a maravilha. Temos que citar aqui as deficiências que o time apresentou ontem também. É o que eu falo. Isso aqui, gente, não é uma análise clubista, isso aqui não é uma análise emocional, isso aqui eu tento ser o máximo racional possível para comentar com vocês. Entendeu? Feliz imensamente pela vitória, coisa linda, vitória gostosa, nós vamos ficar a semana inteira saboreando essa vitória, mas temos que chamar atenção para algumas coisas, tá? Emoção não, sem emoção, tá? Vamos na razão aqui, pelo menos eu tenho que ter o maior nível de razão possível com vocês aqui, de forma, né, racional, para poder prestar esse papel aqui de fazer a minha análise da partida aqui com vocês. E aí o segundo tempo, temos algumas diferenças e aí que a coisa começa, tá? No segundo tempo. Mas antes do segundo tempo, eu quero apresentar para vocês aqui, ó, Minério Seguros. Fecha lá o seguro veicular, seguro de carro. Você vai ganhar na hora uma camisa Raiz Story, tá? Ninguém é maior do que o Galo. Eu fiz questão de vir gravar com essa camisa aqui hoje. Fechou Minério Seguro, seu seguro de carro, empresa séria de confiança, responsabilidade, preços justos, entendeu? E atendimento 100% humanizado, não dá bobeira. Minério Seguros, galera. Segundo tempo, o ponto X da questão aqui, sai Maicon e entra CC, lembrando que o nosso querido Maicon foi dito pelo técnico na última coletiva que ele não está 100%. Não está 100%. E aí eu também gostaria de entender como que um atleta, depois de tanto tempo parado, férias, semanas de treinamentos e só treinamentos, não está 100%. Eu não consigo entender isso, eu quero que alguém do clube venha a público explicar essa situação. Por que o Maicon não está 100%? É alguma lesão crônica? É alguma lesão que ocorreu durante as semanas de treinamento? O que aconteceu com o Maicon? Vou perguntar, vou apurar, vou trazer para vocês, mas independente disso eu gostaria que alguém do clube explicasse. Porque eu falar é uma coisa, a pessoa do clube explicar é outra, entendeu? Então acho que já está na hora, mas enfim, Cici entrou muito bem. Vou falar sobre o Cici ainda, né? E aí, o que acontece? No primeiro tempo, o Galo fechadinho, compactado, 5-4-1, defendendo uma faixa de campo aí de 20, 25 metros. No segundo tempo, o Barba dá uma adiantada nas suas linhas, o Galo dá uma pressionada, né? Ganha em velocidade, tá? Explosão com o Cici, tá? O Galo ganha em velocidade, ganha em explosão, ganha em agilidade com o Cici no meio campo, o Maicon mais lento. 9 minutos, Vitor Hugo
abre o placar. Chute ali do Cassierra, o Carlos Miguel, um frango horroroso, mas aí não é problema nosso, enfim, nos ajudou, isso que interessa. O Carlos Miguel num frango assim pavoroso, entrega a rapadura, o Vitor Hugo faz o gol. No momento eu fiquei meio assim sem comemorar, porque eu falei, meu Deus, será que tem pedido? Tá muito estranho esse gol aqui, ué. Tipo, foi um lance muito atípico, né, gente? Então eu fiquei meio assim, será que foi gol mesmo? E em um primeiro momento eu achei que o Vitor Hugo estava impedido, mas aí o juiz deu o gol aí, foi aquela alegria. Vitor Hugo abre o placar, sendo que no primeiro tempo, achei o primeiro tempo apagado do Vitor Hugo, tá, gente? E aí, cara, até os 20 minutos de jogo do segundo tempo, nenhuma grande chance criada pelo Palmeiras no jogo. O Galo muito bem defensivamente. O Barba, quando ele se defende, gente, o Barba, quando ele defende, quando ele entende a situação, e é um papo que eu tive muito com Bruno Garcês, inclusive um abraço pro meu chileno safado aí, Bruno Garcês, ele sempre falava comigo, Tanaka, o Barba não é técnico que vai encantar a torcida do Galo da forma de jogar. O Barba, ele é técnico de jogos assim, ó, selecionáveis. Ele sabe montar o time dele para se defender. É técnico excelente em confrontos mata-mata. Por quê? Mata-mata é um jogo diferente de pontos corridos. Mata-mata nem sempre o melhor vence. Mata-mata é aquele que tem estratégia melhor para aquela determinada partida. Ele sabe montar o time dele para jogar jogos, sabe? Com peculiaridades. Então, assim, quero falar mais sobre isso depois, mas entra Igor Gomes e Alaminda aos 26 na vaga de Bernard e Vitor Hugo. Eu achei ontem os dois. O Vitor Hugo fez o gol, lindo, coisa linda, fez o gol. Mas eu ainda assim achei uma partida um pouco apagada do Vitor Hugo. Ainda não é aquele Vitor Hugo do Sampaoli. Lembrando que teve a mudança de posicionamento. Hoje ele faz a base do triângulo meio-campo centralizado. Com o Sampaoli ele jogava mais próximo ao gol e mais lateralizado. Tinha menos função de marcação. E aí, cara, Igor Gomes e Alaminda, a torcida já naquela, gol do Palmeiras aos 30 e já começou a chover mensagem no WhatsApp, nas redes sociais sobre Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes. E eu entendo perfeitamente o torcedor do Galo a respeito disso. Só que o palmeirense não teve muito tempo para comemorar. Gol do Galo aos 32 de quem? Igor Gomes. O futebol, gente, é maravilhoso. O futebol é uma coisa assim que é uma parada surreal. É só no futebol que essas coisas acontecem. O cenário desse jogo é inacreditável, né? E aí o Barba, entendendo que já estava na hora de dar uma retrancada e tinha que retrancar mesmo. Gente, nós estávamos na casa do líder do campeonato, uma derrota no campeonato, a segunda melhor campanha em casa nos últimos 6 jogos. Trouxe as estatísticas para vocês no pré-jogo. Tava na hora do Barba recuar mesmo. E outra, Murilo e Gomes viraram atacantes. O Palmeiras é sempre assim. Eu vejo muito jogo do Palmeiras, gente, por causa do Cartola, eu tenho que ficar vendo esses jogos assim. Eu vejo muito jogo. É a mesma coisa sempre. Palmeiras ontem não tinha Flaco Lopes. Palmeiras, ó, lançava o Gomes e o Murilo, bola na área, Andréas Pereira. Ele tem 7 assistências no campeonato dentro de casa. Adivinha como são as assistências do Andréas Pereira no Palmeiras dentro de casa? É tudo falta lateral, escanteio, gol de cabeça de Gomes, gol de cabeça de Murilo, gol de cabeça, né, do Flaco Lopes, dos outros integrantes do time, Marlon Freitas. A bola aérea do Palmeiras é um absurdo. Se não for o melhor clube do Brasil, é top 2, top 3 de bola aérea no Brasil, bola aérea ofensiva. E aí o Barba, na minha opinião, fez perfeito. Botou o Vitor Hugo zagueiro, que é uma valência que ele tem, que é jogo aéreo, para ajudar, porque tava demais, toda hora a bola cruzada, era chuveirinho, chuveirinho. Lembram daquele jogo para-brisa que eu falei com vocês? Palmeiras tem dificuldade de jogar contra equipes que se fecham. Aí a alternativa é o quê? Bola cruzada na área, chuveirinho, né? E aí entra o Vitor Hugo aos 40 para defender, ajudar na bola aérea. Aos 44 minutos. E eu tenho certeza que se o Galo toma um empate, ia ter gente falando: ah lá, tá vendo? Recuou o time demais. Gente, tinha que recuar, gente. Não tem como. Você tá tendo 1 milhão de bola cruzada na sua área. O Galo, a gente sabe da deficiência desse time em bola aérea na nossa
a área defensiva, a gente sabe dessa limitação, o Barba fez certíssimo. E eu tive para mim mesmo. Eu vendo o jogo, eu falei, gente, se esse Palmeiras empatar aí, eu não vou fazer uma crítica ao Barba, porque tinha que colocar o Vitor Hugo. Tava demais. Tava demais. Então, Barba fez bem de colocar o Vitor Hugo. Aos 44 entra o meu querido Alexander. Alexander, hein? Sintomático, hein, gente? Olha, Maicon e Tomás Pérez, titular. O Franco nem viajou. Cissé entra no jogo. E o Alexander é a última opção. O Alexander custou mais de 6 milhões de dólares ou de euros. Tem um salário alto. Veio aí em um nome forte de peso. E o Alexander, é o que eu falo, não entrega no dia a dia. Tem algumas questões aí extracampo, né? Você colhe o que você planta. Se você plantou batata, você vai colher batata, irmão. Não adianta. Então, fica esse alerta. Deve ter sido aqui já o 35º alerta que eu falo aqui sobre o Alexander. Não achem que aquilo ali é por acaso. Coisas que acontecem internamente, que é melhor ficar internamente. Então, mais um aviso, mais um sinal sobre o Alexander, né, a respeito disso. E aí, gente, o jogo inteiro, para vocês terem uma ideia, o jogo inteiro ataque contra a defesa, sendo que a defesa, ela sobressaiu ao ataque, porque não tivemos nenhuma defesa difícil do Everson. Eu não estou conseguindo lembrar defesas, por exemplo, que ele fez contra o Bahia. Defesas absurdas que ele fez contra várias equipes, contra o Internacional na Arena MRV, né, contra o Botafogo, né? Enfim, o Everson ontem foi um jogo que ele assistiu a partida, fez defesas pontuais, mas não foi exigido no nível que a gente sabe que ele tem sido exigido ultimamente no Clube Atlético Mineiro, tá, gente? Então, um segundo tempo onde a gente avança mais as nossas linhas, tá? Surpreende de fato o Palmeiras. A gente consegue fazer o gol, toma um empate em seguida e logo em seguida desempata novamente, se fecha lá atrás, o Palmeiras com séria dificuldade, o Galo marcando muito bem, né? E a gente consegue sair lá do estádio do Palmeiras com a vitória, para muitos inimaginável, né? Mas isso é puro suco de Clube Atlético Mineiro. O Galo é assim, gente. O Galo é assim. O Galo é assim. Quando você espera tudo, às vezes ele não te entrega nada. E quando você não espera nada, às vezes ele te entrega tudo. Eu tô acostumadíssimo com o time do Galo. Buscamos 2 pontos perdidos contra o Remo. Depois nós temos que buscar mais 2 pontos perdidos contra o Botafogo em casa. Depois mais 2 pontos perdidos contra o Bahia em casa, né? Sendo que a nossa campanha fora de casa, vocês acreditando ou não, estamos aí no top 4 fora de casa nas últimas 6 partidas. Considerando últimas 6 partidas do Campeonato Brasileiro, o Galo é um dos 4 melhores visitantes. Quanto tempo que eu não via isso aqui no Galo, né? Recados. Cissé. Eu tô sendo emocionado? Eu tô me precipitando? Será que o Cissé já não merece uma oportunidade titular nesse time? Por que não? O Cissé entra numa fogueira danada, num jogo complicado, entra com vontade, determinação, empenho, competitividade, vigor físico, velocidade, agilidade e principalmente, personalidade. O moleque entra, bota a bola debaixo do braço, ele recebe, domina, levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, ou sai jogando, ou tenta driblar, ou faz um toque em progressão. Não é aquele toque para trás, toque de lado. Toque para trás, toque de lado. Esconder da marcação. Não, ele dá bote, ele cerca, ele faz interceptação, tenta desarmar, corre. Gente, será que já não está na hora do Cissé titular no Galo, não? Por que não? Por que não? O que os outros nossos volantes têm entregado que o Cissé não está entregando mais. Que o Cissé está entregando mais do que esses caras.
Eu vejo o Cissé jogando mais bola do que Maicon, Alan Franco, Alexander, Tomás Pérez. Entendeu? Então, assim, não sei se é precipitação minha, não sei se eu tô sendo emocionado aqui, não tô sendo emocional e não tô sendo racional, mas eu gostaria de ver uma sequência do Cissé no time titular, porque ele entra, muda a característica, muda o estilo de jogo do Galo, entendeu? E é um cara que eu tô confiando demais, e entrou na fogueira danada ontem, tá? Uma fogueira danada ontem, não era qualquer um que entrava naquele jogo e jogava do jeito que ele jogou, não. Uma coisa é você jogar aí em casa contra a Chapecoense, o Remo, né? Mirassol, enfim. Agora você pegar o Palmeiras lá fora, entrar numa fogueira danada, o pau quebrando, o Palmeiras tocando bola para um lado e pro outro, tentando furar sua defesa de tudo quanto é jeito, e o Cissé entrar da forma que entrou, pulguinha atrás da orelha aí, tá? Olho nesse Cissé aí, tá? Olho nesse Cissé, beleza? Outra coisa, agora vamos falar de algo negativo aqui. Não gostei da partida do Tomás Pérez. Aí você vai me criticar, eu tenho certeza que muita gente vai mandar mensagem me criticando aqui, mas não tem problema, eu vou com as minhas convicções aqui, não tô aqui para ser o queridinho de ninguém, eu tenho as minhas opiniões, respeito as contrárias, mas eu não gostei da partida do Tomás Pérez, não me passa confiança, não me passa confiança. Acho que ele chega muito atrasado, acho que ele não consegue dar bote, acho que ele entrega pouco com a bola no pé. A questão que ontem o time inteiro, o coletivo sobressaiu bastante, né? Mas o Tomás Pérez não agradei da partida dele. Cassierra, você não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. Já é o segundo jogo seguido que você perde oportunidade na cara do goleiro. Não pode. Eu não considero o Cassierra como um grande jogador. Não acho que o Cassierra tem condição para ser titular do Clube Atlético Mineiro, que eu sempre vi vários bons atacantes. Nós sempre fomos clube de camisa 9 e tendo o Cassierra pelo preço que custou em titular absoluto no meu time, eu não sinto confiança na camisa 9. Não acho bagre que muitos estão pintando por aí, mas também não fico 100% tranquilo com o Cassierra vestindo a camisa 9 do meu time, tá? Eu acho que ele é um bom reserva. O problema é que esse bom reserva hoje é titular absoluto e o que eles contrataram é ainda pior, né? Mas enfim. Natanael jogou bola demais. Pra mim, a melhor atuação do Natanael com a camisa do Galo. Tá me lembrando muito o Saravia, que quando jogava de ala, de lateral, não performava. Quando o Milito colocou ele de zagueiro pela direita, ele começou a jogar bola. Tá me lembrando demais o Saravia e o Natanael. Então, Natanael, partidaça do Natanael. Lianco, com a cabeça boa, focado em jogar bola, prestando atenção no jogo, orientando companheiros e tal. É isso aí que a gente viu ontem. Joga muita bola, é o nosso melhor zagueiro no papel. O problema é que o Lianco, às vezes, ele fica mais preocupado com outras situações do que jogar bola em si. Então, Lianco, partidaça. Natanael, partidaça. Preciado, partidaça. Me surpreendeu também, tá? Preciado defensivamente ontem, ganhando muito duelo na bola aérea. Fez uma dobra sensacional, tá? Fez uma dobra sensacional com o Natanael na direita, não passou nada. O Arias, temos que tirar o Arias do bolso do Natanael e também do Preciado. Os dois dividiram o Arias e cada um colocou a metade dele no bolso de cada um. Porque o nosso lado direito ontem, defensivamente, foi maravilhoso. Isso quando não tínhamos a surpresa de Natanael e Preciado dobrar no ataque. Eu fiquei surpreso com isso também. Então, fica aqui também a menção ao Preciado, a menção ao Natanael, a menção ao Lianco, tá? Posso estar esquecendo de alguém aqui, né? E é claro, jamais eu poderia esquecer de também mencionar o Cissé, que jogou bola demais ontem. Meu Deus do céu. Então, é isso, galera. Vitória importantíssima, mas calma, pés no chão. Não é porque ganhou do Palmeiras lá que é o melhor time do mundo. Gente, esse jogo para mim pareceu muito com Galo e Cruzeiro no Mineirão, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O adversário vinha em fase muito melhor do que a nossa. O adversário era o favorito. Dói falar isso, mas é a verdade. Tem que ser realista com vocês. E o Barba entendeu a situação que ele fez, jogou fechadinho,
Deu a bola para o Cruzeiro, vocês estão em fase melhor, eu estou jogando aqui com 90% da torcida de vocês, a bola é suas, vou me defender, mas cuidado que eu vou contra-atacar vocês. Foi assim que o Barba fez. E aí nas esticadas do Alaminda com o Cassierra, matamos o jogo. Poderia ter feito muito mais naquela partida se não fossem as expulsões besta do Lianco, mas enfim, isso é passado. Mas me chamou muito a atenção, me lembrou demais aquele jogo contra o Cruzeiro. E esse time do Galo aí, quando ele entende a sua limitação e quando o Barba coloca o time fechadinho para jogar compactado, defendendo em linhas próximas, justas e sair no contra-ataque, a gente tem sido mais feliz quando dá a esse time a bola e pede para esse time, com esse material humano, propor jogo. Nós não temos material humano para propor jogo, gente. O nosso elenco é desqualificado para sair jogando pau a pau contra várias equipes do Campeonato Brasileiro. Então, Barba, tá aí, o caminho tá aí. Infelizmente ou felizmente, a nossa forma de jogar, geralmente quando a gente tem sido mais feliz, é essa daí. Jogar fechado, compactado e explorar os contra-ataques. Lembrando que, né, o Alaminda vai pegar uma forma física melhor, pelo amor de Deus, tá na hora. O Ed também deve se recuperar aí, porque foi um edema, né? E aí ele vai ter umas opções de puxada de contra-ataque. Ontem o time pecou muito na puxada de contra-ataque. Tanto é que entra o CC e o time ganha em velocidade. Isso ajuda também na hora de puxar contra-ataque, né? Mas é isso, galera. Falei demais. Muito top aqui. Fico feliz aí pela vitória. Vambora. Semana inteira agora degustando essa vitória maravilhosa aí. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, compartilhe esse vídeo aí com geral. Beleza? Dá uma moral para nossos patrocinadores, Camisa Raiz História e Minérios Seguros. E quem quiser grupo de Cartola, só vem que nós estamos voando. Mais tarde teremos live aqui no canal. Conto com a audiência de vocês, galera. Tamo junto, é nóis, valeu!